Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série do sobrado completo. Esse talvez seja o nosso último vídeo dessa série, tá? Onde nós vamos dimensionar o elemento de fundação, né? Um dos elementos de fundação do nosso projeto, certo? Como que vai funcionar essa aula? Prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Eu vou disponibilizar para vocês um vídeo do nosso curso de fundações, o curso lá do site de fundações. Por quê? Porque sem esse vídeo vocês não vão conseguir entender essa aula, tá? Porque lá eu explico muitos conceitos até chegar no ponto dessa aula aqui. A gente vai dimensionar esse elemento de fundação pelo método do SEB, tá? Esse método é o método mais utilizado para o dimensionamento de sapatas. A gente também pode usar o método das bielas e tirantes, mas eu gosto particularmente mais desse método aqui, certo? Então, esse vídeo que eu vou disponibilizar para vocês vai estar na descrição desse vídeo aqui, tá? Então, antes de vocês assistirem esse vídeo, assistam o vídeo que está na descrição, que é do nosso curso. Ele faz parte do nosso curso, que é esse curso aqui, ó. Tá? Aí, se você gostou da aula, quer também adquirir o curso, fique à vontade. São 80 videoaulas para você aprender tudo sobre fundações. Tá? Então, a gente vai até aqui a aula número 80, que é a aula de elaboração de prancha de projeto de fundações. Então, a gente aprende muita coisa sobre fundação, todos os tipos de fundações mais usuais aí, certo? Então, é muito importante que vocês assistam esse vídeo que eu vou deixar na descrição para vocês, tá? Então, é como se fosse uma aula gratuita do nosso curso que eu vou disponibilizar para vocês. Maravilha? Então, podem pausar esse vídeo e assistam o vídeo, depois vocês voltam aqui para assistir esse daqui, certo? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui todos os dados que a gente precisa para o dimensionamento desse elemento de fundação. O primeiro dado que a gente vai colocar aqui é o nosso NK, né, que é nada mais do que a nossa carga lá do pilar, que vai ser aplicado no nosso elemento de fundação. Eu vou colocar essa carga aqui como a carga pura, tá? Eu não vou aplicar aqueles 20%, por quê? Aqueles 20% geralmente a gente aplica para edifícios de múltiplos pavimentos. Nesse caso aqui, os coeficientes de majoração de 1.4 do concreto, do aço, ele já vai dar conta aí de tudo isso, porque nós não temos tanta variação assim, né? Não é um edifício tão grande para ter tanta variação de carga como no caso de um edifício de múltiplos pavimentos. Então, eu não vou multiplicar por aquele coeficiente de 20%, certo? Poderia aplicar? Aí fica a seu critério, mas eu não costumo aplicar para edifícios desse porte, né? Residências no caso. Então, eu tenho aqui um NK, que é a carga axial oriunda lá do pilar, de 261 kN. O próximo dado que eu vou colocar aqui é o momento, tá? Porque esse elemento de fundação, nós vamos calcular ele como um elemento de fundação com uma excentricidade, que é o nosso caso, né? Se a gente abrir aqui o projeto, aqui é o detalhamento que a gente fez na última aula, né? Se a gente abrir o projeto aqui, o pilar 5 ele tem uma excentricidade de 7,5 centímetros, certo? Então, essa é a excentricidade que nós vamos colocar aqui. Então, esse MK, que é de 1957,5 kN/cm. A área da seção do pilar, vou colocar aqui como AP, que é a maior seção, de 30 centímetros, e o BP, que é a menor seção, de 15 centímetros. Certo? Vou colocar aqui do ladinho também o FYD, que é, nesse caso aqui, já a resistência do aço minorado em 1.15. Já vou colocar ele direto aqui. Vou colocar também a bitola que nós estamos utilizando, né? A bitola do pilar, vou colocar aqui ó,
FIPIL, que é o fio do pilar, é de 12,5 milímetros, conforme a gente já calculou na aula passada. Um camage, como vocês já viram na aula que eu disponibilizei para vocês, que é o fator de majoração pelo peso próprio da sapata. Eu vou colocar aqui como 1,05, tá? Ele não tem unidade, porque é um fator, né? Que ele vai considerar 5% da carga total aplicada nessa sapata como peso próprio desse elemento de fundação. Vou calcular aqui uma tensão admissível, né? Essa tensão admissível a gente tem que tirar de acordo com o laudo de sondagem. Então imaginem, eu vou abrir aqui o projeto, eu fiz aqui um desenho de um terreno, né? Mais ou menos. Então imagine esse terreno tem 10 por 30, a gente teria que tirar ali pelo menos 2 pontos de sondagem, no mínimo, né? Para que a gente possa determinar a tensão admissível desse solo aqui aproximadamente. Em geral, as empresas de sondagem fazem isso daqui, ó, faz um ponto aqui, né, na lateral inferior esquerda, depois um ponto na lateral superior direita, digamos assim, né, olhando o terreno em planta. Então isso aqui é o mais comum. Mas a dica que eu dou para vocês é, se vocês tiverem já mais ou menos, né, o dimensionamento do seu projeto, não precisa nem ter as cargas ainda dos pilares, mas pelo menos colocar um ponto de sondagem dentro da edificação, né? Por exemplo, se eu fosse escolher um ponto de sondagem aqui, eu escolheria um ponto de sondagem bem aqui, ó, onde eu tenho o pilar 5 aqui no caso, que é o pilar mais carregado do meu projeto. Mesmo se eu não tivesse a carga desse pilar, já dá para ver mais ou menos aonde eu vou ter a concentração maior de carga no meu projeto. Então, sempre ideal é fazer um ponto de sondagem aqui dentro, tá? Mas como nesse caso aqui é o caso mais comum, né? Então, a gente vai dar o exemplo em cima disso daqui, como se o laudo de sondagem tivesse dessa forma, um ponto aqui e um ponto aqui. Então, imagine que eu vou chamar isso aqui de SP1 e esse ponto de SP2. E aí, a empresa lá me mandou os laudos de sondagem. Aqui está o nome da empresa, né? Sondagem de solo, nome de cliente, o número da sondagem, né? E aqui as informações em relação ao solo, nós temos a profundidade, o perfil do solo, a consistência ou resistência desse solo e a descrição breve aqui desse solo. Então, vamos entender aqui como que é o perfil desse solo. Até 2 metros de profundidade, eu tenho uma argila siltosa amarela. Tá? Essa argila siltosa amarela, ela é rija. A rigidez dessa argila é em relação ao número de golpes, né, que eu tenho ali, a resistência dessa argila. Aí, a 4 metros, a partir de 2 metros até 4 metros, eu tenho uma argila siltosa, vermelha, rija, e depois de 4 metros eu já tenho uma argila, que é a mesma descrição, mas é uma argila considerada dura, né? Porque eu tenho aqui a dureza dela, que é a resistência dela, um pouco maior, né? Isso tem uma tabela que a empresa de sondagem utiliza para fazer esse levantamento aí de rija, dura, e todos esses parâmetros que vêm do solo. Eu explico bem isso lá no nosso curso também de fundações. Aqui eu também tenho o nível d'água. O nível d'água está mais ou menos a 5, 6 metros de profundidade, a gente pode ver por aqui, né? E o que mais importa para a gente é isso daqui, ó, é o SPT. Tá? O SPT que vai nos dizer qual é a tensão admissível do solo. Esse aqui é o ponto 1, né? E eu tenho o ponto 2. Como eu tenho só esses dois pontos aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o pior dos dois casos, né? Como o solo é bastante parecido, ó, o perfil aqui é bem parecido, só vai mudar um pouquinho a profundidade, aqui é 2, o outro lá é 2,20, né? Mudou um pouquinho a profundidade ali dos perfis de solo, né? Mas o solo em si é bastante parecido, nós demos sorte aqui nesse caso. Mas quando o solo é muito diferente, o ideal é pedir um outro ponto de sondagem. Tá? Nesse caso aqui não vai ser necessário porque o solo é bastante parecido. Então eu posso pegar o pior caso. Como eu vou fazer uma fundação superficial, né? Como que eu decido, né, se eu vou fazer uma fundação superficial ou uma fundação profunda?
exatamente aqui por esses números aqui, ó. Se eu tiver nas 3 primeiras camadas um SPT, por exemplo, maior do que 5, 6, eu posso utilizar uma fundação rasa, né? Não preciso calcular uma fundação profunda, um bloco sobre estaca ou um estacão, qual for a técnica que eu esteja trabalhando na área ali. Então, nesse caso aqui, nós temos um SPT que já está acima de 6, de 5, 6, né? Então já está em 12, ele começa em 12, vai para 13, 15, né? Então eu posso começar a determinar, a escolher o tipo de fundação como uma fundação profunda. Dentre esses dois laudos de sondagem, eu tenho que escolher o pior caso. A média entre esse daqui, ó, eu tenho 13, 13 e 15, e esse aqui eu tenho 12, 13 e 15. Então eu vou escolher o SP2, tá? Porque ele vai ter uma média menor entre esses dois pontos de sondagem. Tá? Então eu estou optando pelo pior caso, né? Nesse ponto aqui. Então, para mim calcular a tensão admissível desse solo, é só eu fazer a média entre esses 3 valores, porque a minha sapata vai estar ali entre aqueles 3 valores. Se eu for fazer logicamente, isso vai depender da terraplanagem. Eu já estou cogitando a possibilidade do que o terreno já está terraplanado, a sondagem foi feita depois da terraplanagem, e eu já sei que a minha obra vai começar dali para cima, né? Então, o meu elemento de fundação vai ficar provavelmente ali uns 50 centímetros abaixo daquele nível onde foi feita a terraplanagem. Então, ele vai ficar dentro aí desses 3 metros que eu estou considerando. Então, para eu considerar a média e encontrar a tensão admissível, então vai ser tensão ADM será 12 mais 13 mais 15, que é esses 3 valores aqui, ó, 12 mais 13 mais 15. Tudo isso dividido por 3 e tudo isso dividido por 500, conforme vocês viram lá na aula que eu disponibilizei para vocês, certo? Como é um solo do tipo argila siltosa, né? Eu posso considerar o fator lá de tensão admissível como 500. Né? Então, é uma argila siltosa, só que no final que tem uma argila, mas a gente não vai chegar até essa profundidade. Então, a tensão admissível é essa formulinha aqui. A tensão admissível deu 0,027 kN por centímetro quadrado. Certo? Então, essa é a tensão admissível que nós vamos utilizar para o nosso projeto. Sabendo essa tensão admissível, eu vou colocar aqui o FCK, MPa, e eu vou calcular aqui também já o FCD. O FCD, eu vou mudar a unidade dele para kN centímetro quadrado, porque a gente está trabalhando tudo aqui em kN e centímetro. Então, na hora de calcular o FCD, eu vou colocar aqui FCK dividido por 10, e tudo isso dividido por 1,4. E aí eu tenho o meu FCD em kN por centímetro quadrado. Então, essa é a tensão resistente do meu concreto. E aí, agora a gente pode calcular a área da sapata e prosseguir aí com os cálculos conforme vocês já viram lá naquele vídeo. Então, aqui, área, vou colocar aqui, ó, área da sapata, SP, que é a área da sapata, igual eu chamei lá naquele outro vídeo, vai ser o meu Kmag vezes o meu NK dividido por tensão admissível. Tá? Eu não estou multiplicando ainda, nesse ponto, né, o fator de segurança, porque afinal a tensão admissível já tem esses fatores de segurança do solo.
Tá? Então, se eu aplicar aqui mais o fator de segurança do pilar, né, 1.4, que não faria sentido, porque esse daí é o fator de segurança do concreto, né, do pilar não, da fundação, do concreto da fundação, do concreto armado, eu estaria aplicando um fator adicional que não é o ideal. Então, aqui eu estou utilizando a carga real, tá? O NK, e não o ND. Então, eu vou colocar aqui em decimal. A área deu 10.276 centímetros quadrados. Então, aqui centímetros quadrados. Para eu encontrar qual é a dimensão de um lado, né, eu posso utilizar a raiz quadrada, mas eu posso utilizar uma formulinha que vai já equilibrar os balanços, ou seja, está vendo aqui que eu tenho essa distância b sobre 2 e a sobre 2? Eu tenho que ter a mesma distância daqui, ó, dessa borda até o pilar e dessa borda até o pilar. Tá? Então, esses se chamam os balanços. Os balanços têm que ser igual, né, para que a gente mantenha uma proporcionalidade no nosso elemento de fundação. Assim, ele se comporta melhor do que se eu tivesse uma ausência de proporcionalidade aqui. Se eu tivesse uma dimensão muito maior do que a outra, muito mais distante da face do pilar e da face do bloco, da sapata, no caso. Certo? Então, a gente vai manter essa proporcionalidade. Para fazer isso, a gente utiliza aquela formulinha lá, que vocês também já devem ter visto no vídeo que eu postei para vocês aí. Vou chamar aqui de B', porque eu não sei se esse vai ser o nosso B definitivo, que é meio, né, 1 sobre 2, vezes BP menos AP, mais raiz de 1/4 vezes BP menos AP ao quadrado, mais a área da sapata, que eu acabei de calcular ali em cima. Tudo isso vai ser igual a uma dimensão de B. Então, essa dimensão de B, ela é uma dimensão que vai manter essa proporcionalidade, né? Eu estou considerando aqui como se fosse a raiz quadrada, mas é uma formulinha um pouquinho mais elaborada, para que eu possa considerar balanços iguais, certo? Então, eu explico bem isso lá na nossa aula que eu disponibilizei para vocês. Então, se eu for calcular aqui o A agora, né, vou chamar aqui de A', vai ser o B' menos o meu BP mais AP. Tá? E aí eu consigo calcular a dimensão em A para que eu tenha balanços exatamente iguais. Porém, eu vou fazer lá uma sapata de 94,15 por 109,15? Não, né? Então, eu tenho que fazer uma sapata com medida redonda, 1,10 m ou 1,15 m, alguma coisa assim. Então, a gente tem que arredondar esses valores. Para isso, eu posso utilizar aqui, eu já vou colocar um valor fixo para A, por exemplo, eu vou arredondar para 1,10. E aí eu calculo, faço essa formulinha de novo, né? Só que colocando B em evidência. Então, B seria A menos AP mais BP. E aí eu tenho, opa, aqui é mais, 95 centímetros. Né? Então, arredondei para cima. Né? Então, vai ficar uma dimensão em B de 95 com uma dimensão em A de 1,10, mantendo a proporcionalidade em relação à diferença de tamanho do pilar e a diferença de tamanho entre as faces do meu elemento de fundação. Certo? Então, para começar, a minha sapata vai ter 110 centímetros por 95 centímetros, a dimensão inicial da minha sapata. Porém, eu tenho que verificar se essa dimensão ela vai ser capaz de absorver as tensões devido, por exemplo, a esse momento aqui, o momento que vai tender a girar essa sapata e aplicar uma tensão maior em um dado ponto. Então, esse dado ponto ele vai ter uma tensão maior do que uma tensão uniformemente distribuída. Então, vai ser uma tensão mais triangular, exatamente como vocês estão vendo nessa imagem.
Então, se a gente continuar aqui, eu vou calcular agora as tensões na base da sapata, que é justamente para fazer essa consideração. Então, vou colocar aqui, ó, cálculo das tensões na base da sapata. Se eu tivesse uma sapata com carga centrada sem momento, eu não precisaria fazer isso, né? Não precisaria calcular a excentricidade, calcular o momento e quanto esse momento vai causar de giro na minha sapata, tendendo ali a, num determinado ponto da minha sapata, ter uma tensão maior, né? Mas nesse caso aqui a gente tem um momento que é oriundo lá do pilar. Então, se a gente for calcular aqui, eu vou calcular a excentricidade. Excentricidade é o meu mk dividido por kmag vezes o nk, tá? Porque eu tenho que considerar o peso próprio da minha sapata. Eu tenho uma excentricidade de 7,14. Se eu não fosse colocar o kmag, eu teria exatamente 7,5, que é a excentricidade do pilar para o meu eixo de gravidade, né? Meu centro de gravidade. Mas aqui eu tenho o kmag, que é o peso, considerando, né, o peso próprio da minha sapata, então a excentricidade diminui um pouco. Então, o peso próprio da sapata ajuda ali a diminuir essa excentricidade. Então, aqui é centímetros, certo? Essa excentricidade de centímetros. E aí vem o ponto que vocês precisaram ver o vídeo que eu postei para vocês para conseguir entender, que é aquele núcleo de tensões, né? O núcleo de tensões, eu não posso passar daquele núcleo de tensões, e aí eu teria uma sapata com uma excentricidade muito grande, né? Então, o meu E tem que ser menor do que o A, que é a maior dimensão da minha sapata, dividido por 6. Se for 1, eu estou tranquilo, estou dentro ali daquele núcleo de tensões. Então, vou colocar aqui as condicionais, né? Se 1, ok. Se 0, não ok. Certo? O que eu teria que fazer? Eu teria que utilizar um outro método de dimensionamento para fazer esse cálculo aqui, certo? Então, eu poderia utilizar esse método simplificado aqui. Agora, eu vou encontrar a tensão máxima no meu elemento de fundação, né? Então, a tensão exercida devido a esse momento que nós temos aqui, o momento inicial, né? na região de apoio da base da minha sapata. Lembrando, se eu não tivesse esse momento, poderia considerar como um carregamento uniforme em toda a base da minha sapata. Mas esse caso aqui não é um carregamento uniforme, é um carregamento trapezoidal que vai ter uma tensão maior em um dado ponto. Então, essa tensão máxima é igual ao kmag vezes nk dividido por A vezes B, tudo isso vezes 1 mais 6 vezes Z dividido por A. Tá? Então, essa é a tensão máxima. Opa, aqui é 1, não é A. Isso aqui é a tensão máxima na base da minha sapata. Então, reparem, 0,036, enquanto a minha tensão admissível é de 0,027. Isso quer dizer o quê? Que a tensão máxima, né, então no pico do trapézio ali, vai ter uma tensão superior à tensão admissível. Isso vai causar um tombamento no meu elemento de fundação. Esse tombamento pode causar recalques devido a uma tensão superior à tensão admissível do solo. Então, isso não é admitido, né? A gente tem que fazer alguma coisa para que isso não ocorra, para que a minha tensão máxima seja menor do que a tensão admissível. Então, como é que eu faço isso? Eu posso
aumentar a base da minha sapata, porque tensão é força dividido por área, né? Então, se eu aumentar a área, eu diminuo a tensão, correto? Então, só vou colocar uma condicional aqui, que a tensão admissível tem que ser maior do que a minha tensão máxima. Tá? Isso tem que ser igual a 1. Se não for igual a 1, eu tenho que tomar alguma providência. Então, C1, ok. C0, não ok. Então, essa é a condicional, certo? Então, vamos tentar aqui aumentar. Vou aumentar aqui, por exemplo, para 1,20. Tá? Automaticamente ele já vai corrigir aqui o B também. Então, ficou 1,20 por 1,5. Aqui continua 0, ou seja, não ok. Então, vou aumentar aqui para 1,25. Continua 0. Ele empatou aqui, na verdade. Ó. Ele empatou a tensão admissível com a tensão máxima, mas o ideal é que seja maior. Né? Poderia até colocar um maior igual aqui. Mas vamos deixar a tensão admissível maior do que a tensão máxima do meu elemento de fundação. Então, eu vou colocar aqui 1,30, né? É a medida redonda logo acima. Deu 1,30 por 1,15. E aí a minha tensão máxima caiu para 1,024. E passou aqui, né? Virou 1, portanto, ok. Então, essa medida que a gente fez aqui é simplesmente um ajuste, né? Porque, teoricamente, a nossa sapata passaria se ela não tivesse um momento, né? Mas esse momento faz com que eu tenha um pico trapezoidal de tensões maior do que o outro, né? Por isso que é importante a gente fazer essa consideração aqui, né? Da tensão máxima e tensão admissível. Beleza. Agora a gente pode calcular a altura, né, da nossa sapata. A gente já calculou as dimensões da base da nossa sapata. Posso calcular a altura e também a altura da saia da nossa sapata. Então, a altura da sapata vai ser, vou chamar aqui de H', porque eu não sei se vai ser a nossa altura final, que é A menos AP dividido por 3 segundo o método do SEB, para sapata rígida. Né? Eu tenho uma sapata aí que tem que ter uma altura de no mínimo 33 centímetros. Né? Porém, um fator importante para a gente determinar a altura é o comprimento de ancoragem das armaduras do pilar. Né? As armaduras do pilar nós colocamos aqui, por isso que nós colocamos a bitola da armadura do pilar, para que eu possa fazer a ancoragem desse pilar no meu elemento de fundação. Né? Se eu abrir aqui uma tabela, que é a tabela que está disponível na nossa apostila do curso de fundação, né? Só para vocês terem uma ideia, essa é a nossa apostila do curso de fundações. Ó. Ela tem 346 páginas para sua diversão. Então tem muita coisa aqui, fala desde a formação dos solos e tudo mais. E aí eu tenho essa tabela aqui, que é a tabela de comprimento de ancoragem. Tá? A gente coloca a resistência do concreto e a bitola que eu estou utilizando e encontro o comprimento de ancoragem que eu necessito, com e sem gancho. Então, se eu for colocar aqui um comprimento de ancoragem sem gancho, por exemplo, na área de boa aderência, ou seja, na face de baixo do derramamento de concreto, eu vou ter aqui mais ou menos 47 centímetros. Se eu for com gancho, 33 centímetros. Mas eu vou colocar sem gancho, apesar de eu vou utilizar gancho lá, né? Porque é mais fácil de posicionar as armaduras e tudo mais. Mas eu vou considerar aqui como se eu estivesse trabalhando sem gancho. Então, eu tenho que escolher uma altura da minha sapata, né, o H, que seja maior do que os 47 centímetros de comprimento de ancoragem. Então, eu vou colocar aqui 50 centímetros. Certo? Porque o meu LB é de 47 centímetros. Tá? Então, teoricamente, é isso que nós vamos fazer. O D, ele é H menos
um cobrimento aí que a gente utiliza, como 5 centímetros, por exemplo, que vai dar 45 centímetros de altura útil aí da nossa sapata. Tá? A altura da saia, que a gente chama de H0, vou chamar aqui de H0', tem que ser no mínimo 15 centímetros, tá? Ou H sobre 3. H0, que é H dividido por 3. Tenho 16,6 centímetros. Vou adotar aqui como 20 centímetros, meu H0, tá? 20 centímetros. Posso adotar ou 16,6, 17 ou 20 centímetros. Tem que ser no mínimo 15 ou essas condicionais aqui. Vou calcular os balanços, né? Só para checar se a consideração que eu fiz das dimensões do meu elemento de fundação tem balanços iguais. Então, aqui, ó, cálculo dos balanços. Então, o cálculo dos balanços, vou chamar aqui de CA, que é A menos AP dividido por 2. Deu 50. E o CB, que é B menos BP dividido por 2. Ambos têm que dar 50 centímetros, no caso. Então, eles têm que dar igual, para que o balanço seja igual. Tá? Então, por isso que a gente fez essa consideração aqui em cima, ó, com essa fórmula aqui, ó, tá? Para que a gente tivesse balanços iguais nesse momento, que é uma das exigências do SEB, que os balanços sejam iguais. Vou calcular a angulação daquela parte inclinada do meu elemento de fundação, que eu vou chamar aqui de alfa, tá? Para ficar igual àquele vídeo que vocês viram, que é a tangente de H menos H0 dividido por CA, ou CB, tanto faz. Vou colocar aqui um DEG no final. Deu 33,69. Então, esse é o ângulo daquela parte inclinada do nosso elemento de fundação. E agora a gente vai para o cálculo dos momentos fletores. Mas antes de entrar para o cálculo dos momentos fletores, eu tenho que checar aquela condicional, né, para ver se o balanço do meu elemento de fundação está entre aqueles dois extremos, né, H sobre 2 e 2H. Então, H sobre 2 dá 25, o meu CA dá 50 e o 2H dá 100. Tá? Então, ele está entre esses dois extremos, eu posso continuar utilizando o método do SEB. Tá? Se você fizer tudo certinho até aqui, como a gente fez, dificilmente vai dar fora desse intervalo. Tá? Mas é só uma checagem que a gente faz. Então, agora sim, cálculo dos momentos. Vou calcular a excentricidade aqui, que vai dar aqueles 7,5 centímetros. Vou chamar aqui de excentricidade linha, que é 1,4 vezes o meu MK dividido por 1,4 vezes o meu NK. 7,5 centímetros, tá? Exatamente aquela mesma excentricidade que a gente encontrou lá no pilar. Então, com essa excentricidade, a gente vai calcular as tensões teóricas no nosso elemento de fundação. Não confunda essas tensões com as tensões no solo, tá? São tensões teóricas para o dimensionamento do elemento de fundação. Tá? Porque pode ser que essas tensões teóricas sejam maiores que a tensão do solo. Aí você pode ficar preocupado, nossa, eu tenho que aumentar a área da sapata. Mas não é isso, tá? Então, é 1,4 vezes NK dividido por A vezes B vezes 1 mais 6 vezes E', que é uma excentricidade maior, que aqui eu estou considerando 1,4 multiplicando a minha carga, que eu não tinha considerado aqui para o cálculo da primeira tensão, né?
e só considerei o peso próprio. Aqui eu estou considerando 1,4, que é o fator de ponderação do concreto armado. Tudo isso dividido por A. E aí eu tenho a minha tensão teórica do elemento de fundação, kN por centímetro quadrado. O mesmo eu vou fazer para tensão mínima. Tá? Porém, a tensão mínima eu vou subtrair esse valor aqui. Ó. Então, venho aqui e subtraio esse valor, que dá 0,016 kN/cm. Ou seja, a minha tensão trapezoidal ela começa em 0,016 e termina em 0,033 kN/cm². Então, uma tensão trapezoidal gerada ali pelo elemento de fundação. Tá? No caso, essas são as tensões teóricas. Deram maior, principalmente a tensão máxima aqui, né? A tensão máxima deu maior do que a tensão admissível do solo, que é de 0,027. Mas isso não quer dizer nada para a gente aqui. Tá? Por mais que eu aumentasse o meu elemento de fundação, essa tensão teórica sempre vai ser maior do que a tensão admissível do solo, se eu fiz tudo correto até aqui. Tá? E aí, o método do SEB ele vai calcular a armadura do meu elemento de fundação num ponto específico, que é o que ele chama de linha XA e XB. Essa linha XA e XB é a linha de referência que o SEB utiliza. Tá? Então, para eu calcular essa linha XA e XB, que é em relação ao meu elemento de fundação, então imagine que eu tenho uma linha aqui, que corta bem próximo do pilar, que é, pelo método do SEB, o ponto mais crítico, até em relação às tensões de cisalhamento e tudo mais. Então, esse ponto aqui é o ponto mais crítico, segundo o método do SEB. E eu tenho também aqui uma linha que corta próximo do pilar, que é o ponto mais crítico em relação ao método do SEB. Então, esse XA e XB, que eu vou colocar aqui, ó, cálculo das distâncias XA e XB, que é a linha de referência do método SEB. XA será o meu balanço CA mais 0,15 vezes AP, tá? 54,5. E o XB é o meu CB, ou CA, porque os dois são iguais, mais 0,15 vezes BP. Tá? Então, essas são as distâncias de referência da face do pilar até essa linha que o SEB usa como referência para o dimensionamento. E aí eu tenho que calcular as tensões nessa linha de referência. Tá? Então, através dessas tensões que nós vamos calcular o momento final, que aí será calculada a armadura. Tá? Isso vocês já viram também no vídeo que eu postei para vocês aí. Tensões no solo na seção, ou na linha, como vocês preferirem, de referência. Que ele chama, na literatura deles lá, como S1, ou nesse caso aqui, S1A. Para isso, a gente faz uma semelhança de triângulo, tá? Exatamente como eu expliquei lá no vídeo que vocês viram. Então, o meu P1, vou chamar aqui de P1A, para ficar igual lá, vai ser a tensão máxima menos a minha tensão máxima menos a tensão mínima, dividido por A. Então, isso aqui é o quê? É uma semelhança de triângulo. Tudo isso vezes XA. Opa, essa tensão mínima aqui é essa daqui. Eu esqueci de mudar. Eu tenho, então, uma tensão de 0,026 kN por centímetro quadrado. Então, essa é a tensão na seção de referência. Tá?
Então, essa seção de referência, conforme vocês estão vendo nessa imagem aí, nesse ponto eu tenho essa tensão exatamente, que é uma tensão muito próxima até da tensão admissível lá do solo. E aí eu posso calcular as reações de apoio, que é exatamente em relação a essa seção de referência, que eu vou chamar aqui de P1, que vai ser o meu P1A vezes o XA, que vai dar 1,407 kN. E a minha reação de apoio 2, né, que é em relação àquele triângulozinho ali, que é um triângulo residual, digamos assim, né, dessa tensão trapezoidal, que vai ser a tensão máxima menos o P1A vezes XA dividido por 2, vai dar a minha reação de apoio desse triângulo pequenininho aí, que vocês estão vendo na tela. E aí, com essas informações, eu posso calcular o momento nessa seção de referência. Então, o meu momento M1A será P1 vezes XA dividido por 2, mais P2 vezes XA vezes 2/3, né? Porque se eu estou fazendo aquele triângulo pequenininho ali, a maior tensão, né? A tensão média, digamos assim, vai ser a 1/3 da face desse triângulo. Então, por isso que eu estou a 1/3, não, a 2/3 da face desse triângulo. Tudo isso multiplicado por B. Eu tenho um momento de 5.215 kN/cm. Tá? Não é um momento tão grande assim, né? Mas é um momento que a gente pode considerar para dimensionar as armaduras, certo? Então, esse momento aqui, a gente vai encontrar as armaduras. Eu posso encontrar um momento em B também, mas para isso eu tenho que encontrar a tensão média, né, daquele trapézio de tensões, né? Então, vou chamar aqui de P médio, que vai ser a tensão máxima mais a tensão mínima dividido por 2. Então, aí eu tenho uma tensão média que é de 0,024 kN por centímetro quadrado. Então, essa é a tensão média. Com essa tensão média, eu posso calcular o momento em B, né? Porque o momento em B eu estou utilizando essa tensão média como referência. Então, meu M1B será o meu P médio, que é a tensão média, vezes o meu XB ao quadrado, dividido por 2, vezes A. Então, esse é o meu momento em B, deu 4.337 kN por centímetro quadrado. Tá? Então, eu tenho um momento de 5.215 e 4.337, em ambas as direções do meu elemento de fundação. Agora sim, eu posso calcular uma armadura para B e uma armadura para A. Cálculo das áreas de aço. Então, a SA, que é a área de aço em A, eu vou utilizar o meu M1A dividido por 0,85 vezes D vezes FYD. Tá? Então, essa é a área de aço para seção de A. Aqui é 3,13 centímetros quadrados. E a área de aço para B, mesma coisa, M1B dividido por 0,85 vezes D vezes FYD. Deu 2,68. E agora que eu vou fazer aquela inversão, né?
Eu calculei a área de aço para os dois sentidos, porém, a área de aço de A vai ser distribuída em B e a área de aço de B vai ser distribuída em A. Então, por isso que eu inverto ali essas áreas de aço. Então, a área de aço distribuída, né, em A será igual a SA dividido por B, dividido por 100, para eu ajustar as unidades, né, porque aqui B está em centímetro, eu quero calcular em metros, né, porque isso aqui é 3,13 centímetros quadrados por metro. Então, eu preciso dividir por 100. Dá 2,72. Com isso, eu vou calcular um número de barras, que vai ser o AD, dividido por uma bitola, que, por exemplo, pode ser uma bitola de 8 milímetros. 8 milímetros que tem uma área de aço de 0,5. Só para vocês se situarem aqui, tabela de aço, ó, 8 milímetros eu tenho uma área de aço de 0,5. Então, eu vou ter um número de barras de 5,45 barras em 1 metro. Se eu for encontrar o espaçamento, é 100, que é 1 metro, dividido por N. Eu tenho 18,3 centímetros. Então, eu posso colocar aqui barras de 8 milímetros a cada 18 centímetros. Tá? Isso distribuído na seção em B. E agora, o meu ASBD, que é a mesma coisa, vai ser o meu ASB dividido por A, dividido por 100. Certo? Vou encontrar o número de barras, que vai ser o ASBD, dividido também por uma bitola, pode ser também de 0,5 de 8 milímetros. E aí eu vou encontrar um espaçamento, 100 dividido por N. Eu tenho um espaçamento de 24 centímetros, mas não é tão interessante a gente trabalhar com espaçamento maior do que 20 centímetros. Né? Então, a gente pode diminuir um pouco aqui, ó, colocar uma área de aço de uma bitola de 6,3 milímetros, que tem uma área de 0,315. Então, 0,315, eu tenho espaçamento de 15 centímetros arredondando. Então, vai ser 6,3 milímetros a cada 15 centímetros. Certo? Então, nós dimensionamos as armaduras dos nossos elementos de fundação através do método do SEB. São 3 páginas de cálculo para chegar nas armaduras, que deram essas armaduras aí. Barras de 8 milímetros a cada 18 centímetros e barra de 6,3 a cada 15 centímetros nas direções aí de A e B. Certo? Eu acho interessante fazer também um detalhamento. Então, o que eu vou fazer? Na próxima aula, eu vou fazer um detalhamento dessa armadura para vocês entenderem o que a gente fez nessa aula. Né? Detalhamento do arranque do pilar, detalhamento das distribuições dessas barras, para que a gente possa entender aí o que foi calculado efetivamente. Certo, pessoal? Essa aula ficou bem longa, né? Espero que dê para fazer num vídeo só, senão vou ter que dividir em 2 vídeos. Então é isso, eu aguardo vocês na próxima aula, então. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Maravilha? Então é isso, aguardo vocês na próxima aula. Valeu! E até lá!